Um homem percebe que está sendo seguido por um estranho e, movido pelo instinto, decide confrontá-lo. Mas o que ele descobre acaba destruindo sua vida e o deixando com muita raiva de sua amada esposa. Bati no detetive e exigi que ele me contasse tudo, porque minha esposa estava me traindo. Há alguns meses, aconteceu um evento que marcou o início de várias mudanças na minha vida. Depois disso, comecei a enxergar o mundo e me relacionar com as pessoas de maneira diferente. Certo dia, um colega me convidou para nos encontrarmos em um café e discutir alguns detalhes do nosso projeto conjunto. Ele tinha uma ideia brilhante e queria compartilhá-la comigo. Helry e eu estávamos trabalhando no layout de um futuro parque recreativo que o diretor queria construir onde antes havia uma igreja, agora demolida. Hoje, o local é um terreno baldio frequentado por moradores de rua e alcoólatras. A área não era muito grande, mas ainda assim havia espaço para criar algo útil. Então, apresentamos a nossa versão do projeto. Helry abriu o laptop, procurou um pouco entre os arquivos e depois virou a tela em minha direção. Mostrou alguns designs detalhados de construções intrincadas, acompanhados de pequenas áreas com fontes e um playground infantil. Eu acho que vai ficar absolutamente incrível. Além disso, é tudo bem compacto e prático para visitar qualquer área de lazer, seja um café com sorvete ou uma área para fumantes. O que você acha? Perguntou Helry. Eu examinei cuidadosamente cada detalhe e linha. À primeira vista, o layout parecia bem confortável. Não tenho certeza. Parece bom. Mas você não acha que nossos contratados podem ter dificuldades em transformar todas essas características sofisticadas dos edifícios em realidade? Além disso, considerando tudo, esse lugar vai se destacar muito na cidade, respondi, após refletir um pouco. Exatamente esse é o objetivo. Só precisamos de um bom engenheiro que saiba montar todos os detalhes. Não é totalmente nossa tarefa, mas vejo isso como mais um passo em direção ao futuro, disse Helry, elogiando sua ideia como se fosse uma obra-prima da engenharia. No fim, apoiei a ideia dele, e na manhã seguinte estávamos nos preparando para apresentar o projeto à diretoria. Depois do jantar com Helry, voltei para casa. Mas, no caminho, por algum motivo, senti vontade de passar pelo terreno baldio mais uma vez, antes que as mudanças significativas começassem. Naquele momento, os moradores de rua já tinham sido retirados, e alguns materiais de construção haviam sido levados para lá. Em um dos cantos, havia uma pequena cabine onde um vigia fazia a ronda noturna. Ele ficou um pouco surpreso com minha visita tardia, mas expliquei que só queria dar mais uma olhada no lugar. Por cerca de meia hora, caminhei pelo terreno, com vários pensamentos passando pela minha mente. De alguma forma, senti que aquele lugar não deveria abrigar nenhum complexo de entretenimento. Se dependesse de mim, eu restauraria o que havia ali antes. Acredito que um local como aquele deveria ter uma igreja, não outra coisa. Mas o meu chefe tinha suas próprias ideias, e eu estava apenas fazendo meu trabalho, seguindo ordens. Enquanto estava prestes a sair, minha esposa me ligou, pedindo que eu a buscasse na aula de yoga, pois o carro dela estava com problemas. Essa notícia não me deixou exatamente animado, já que eu estava exausto depois de um longo dia de trabalho, e após a reunião com meu colega, só queria relaxar. A princípio, pensei em sugerir que ela pegasse um táxi, mas acabei cedendo à insistência dela, e atravessei metade da cidade para buscá-la. Estava bem escuro lá fora, e tentei estacionar o carro não muito longe do prédio. A rua parecia completamente deserta, como se todos tivessem desaparecido de repente. Instintivamente, olhei ao redor e comecei a caminhar em direção ao edifício. Enquanto percorria a rua vazia, pensei ter ouvido algo, embora, até então, só escutasse o som dos meus próprios passos ecoando na penumbra. Olhei ao redor novamente, mas não vi ninguém. No entanto, assim que dei mais 2 passos, ouvi um estalo vindo de perto de um container de lixo. Minha primeira ideia foi que poderia ser apenas um gato, mas, ao parar, o silêncio total predominou. Decidi verificar, pensando que talvez um ladrão pudesse estar escondido atrás do container. Apesar da minha idade, eu estava em boa forma física e confiante de que poderia lidar com um ladrão, a menos que ele fosse um campeão de artes marciais. Aproximando-me silenciosamente do container, pulei imediatamente atrás dele e derrubei a pessoa escondida ali, imobilizando-a. Sob a luz da rua, pude ver que não era um morador de rua ou um criminoso típico. Segurei-o firme, pressionei meu joelho contra o peito dele e apertei minha mão em seu pescoço, para que ele não conseguisse se soltar. "Quem é você e por que está me seguindo?" perguntei, percebendo que havia uma câmera pendurada no pescoço dele. "Me solte." Ele engasgou. "Você não tem nada a ver com isso. Sou um detetive particular trabalhando em um caso aqui. Se você me soltar, posso mostrar minhas credenciais." Afrouxei um pouco o aperto, permitindo que ele alcançasse o bolso interno. Ele me entregou a carteira, e eu rapidamente verifiquei sua identificação. Will Forrest. O detetive realmente era quem dizia ser. Eu soltei e comecei a questioná-lo sobre quem ele estava seguindo ali. No entanto, ele se recusou a responder, alegando que era uma investigação confidencial e não podia revelar o suspeito. Aceitei a explicação, entendendo que cada um estava apenas fazendo seu trabalho, e não detive por mais tempo. Will foi para o carro dele, e eu segui para encontrar minha esposa. Jody parecia um pouco cansada, mas me cumprimentou de forma relativamente calorosa. Eu pretendia perguntar como tinha sido o dia dela,
mas ela me interrompeu, bombardeando-me com perguntas. Em seguida, explicou que o carro havia parado a apenas alguns metros do estacionamento, forçando-a a caminhar o restante do caminho. Você chamou um guincho? Perguntei. Quando eu já estava atrasada para a aula. Não dava para ficar sentada esperando eles decidirem aparecer. Além disso, eu venho dizendo há séculos que esse carro precisa ser descartado e substituído. Jody, eu entendo que você quer um carro novo, mas sabe que não podemos pagar por isso agora. Seu carro está perfeitamente funcional. Só precisava ter sido levado ao mecânico antes, como eu mencionei. Agora você pode até levar uma multa, por deixá-lo onde quer que tenha sido. Vamos verificar se o carro ainda está lá, e chamar os serviços necessários. Eu amo minha esposa, mas às vezes ela exagera, especialmente ultimamente. Frequentemente, ela insistia para que eu gastasse dinheiro em roupas, joias ou cosméticos. Isso, ocasionalmente, resultava em pequenas discussões. No início, pensei que ela estava tentando compensar o fato de nossa filha, Phoebe, ter se mudado para estudar em outro estado. Mas, estranhamente, Jody quase nunca mencionava o nome de Phoebe ou demonstrava sentir saudades. Ela parecia focada apenas em si mesma, e agora, nisso tudo, incluindo essa escolha irracional de alguma atividade insignificante. Fomos até o local indicado por ela, apenas para descobrir que o carro já havia sido guinchado. Eu expressei minha opinião, e ela tentou novamente se colocar como vítima, dizendo que eu não dava atenção suficiente a ela. Porém, naquela noite, eu estava realmente exausto e não tinha vontade alguma de discutir. Simplesmente fomos para casa. No dia seguinte, Henry e eu apresentamos nosso projeto ao gerente. Após uma breve revisão, ele aprovou e nos designou algumas tarefas adicionais. Eu precisava me encontrar com um dos engenheiros, considerado um dos melhores, mas isso significava que eu teria que viajar para outro estado por alguns dias. Já Henry recebeu a tarefa de encontrar empreiteiros para o início da construção. Eu queria perguntar ao meu chefe por que ele não enviou Henry na viagem de negócios, mas ele nunca mudava suas decisões, então resolvi não perder tempo com isso. Durante o intervalo do almoço, precisei resolver o problema com o carro da minha esposa. Lá, encontrei um amigo que também estava lidando com uma situação complicada, e precisava se encontrar com um investigador. Não conversamos por muito tempo, pois eu estava com pressa de voltar ao trabalho. Concordamos em nos encontrar à noite, em um pub, para conversar melhor. Ao sair do local, notei o mesmo detetive que tinha visto na noite anterior. Ele também me viu. Estava sentado em seu carro, olhando fixamente para a entrada. Pensei em me aproximar dele, mas, aparentemente, ele não queria outro encontro comigo e partiu imediatamente. Achei um pouco estranho ter encontrado o detetive 2 vezes em tão pouco tempo, mas não tive tempo de segui-lo, então continuei com minhas tarefas. À noite, quando voltei do trabalho, minha esposa estava em casa. Era uma daquelas raras noites ultimamente em que ela não tinha ido a lugar algum, e eu poderia aproveitar um tempo com ela. No entanto, eu já tinha combinado de me encontrar com um amigo, e estava me preparando para sair. Por quanto tempo você vai ficar fora? Ela perguntou, quando mencionei a viagem de negócios enquanto me arrumava. 2 dias, no máximo 3. Mas não entendo por que você está tão preocupada. Você sempre encontra algo para fazer. Eu só estava perguntando. Vou convidar a Hillary. Então, nós podemos jantar juntas. Faz tempo que não temos uma noite só de garotas. Ah, obrigada pelo carro. Aliás, hoje tive que pegar um táxi. Mas ainda acho que deveríamos trocá-lo. Jody, já disse várias vezes que não sou milionário. Se quer um carro novo, arrume um emprego e compre você mesma. Você sabe que estou mais preocupado com a educação da nossa filha agora. Além disso, há muitas outras despesas que preciso cobrir. Você é só mesquinho. Ela resmungou, ligando a TV e encarando a tela. Minhas próximas palavras, sobre a necessidade de sermos mais prudentes e responsáveis, ela simplesmente ignorou. Percebendo que não valia a pena insistir, fui encontrar meu amigo. Ele já estava no bar quando cheguei, e tinha tomado algumas bebidas. Rapidamente, o encontrei sentado no balcão e me sentei ao lado dele. Ele começou a me contar que tinha se envolvido recentemente em um pequeno acidente ao voltar de um encontro com a namorada. Sempre me perguntei como ele, sendo casado, podia ter uma amante. Eu mesmo nunca admiti traição em um relacionamento. Considero isso um ato baixo e traiçoeiro. Mas, mesmo quando às vezes tentava aconselhá-lo a ser mais sensato, ele nunca me ouvia e dizia que era a vida dele, e eu não tinha o direito de dizer o que ele deveria fazer. Ainda assim, nunca terminei nossa amizade, porque éramos amigos há muitos anos, desde a faculdade. Durante esse tempo, já passamos por muitas situações em que ajudamos seriamente um ao outro. Resolvi brincar, e perguntei quem era a marionete da vez. Mas Ed nunca me revelou quem ela era. Em vez disso, descrevia seus encontros com ela, como ela era na cama e muito mais. Por algum motivo, ele mantinha em segredo tanto a aparência dela quanto o nome. Segundo ele, tinha começado a vê-la recentemente, e não sabia quanto tempo o relacionamento duraria, porque essa mulher era financeiramente exigente, e frequentemente pedia presentes caros. Depois de um tempo, fui lá fora fumar para pegar um pouco de ar fresco, e dar uma pausa daquela música irritante e do barulho do bar. Andei um pouco mais para longe do prédio, dei algumas tragadas e fiquei apenas observando ao redor. Às vezes, olhava para o céu noturno, e então, meu olhar caiu acidentalmente em um carro que parecia familiar. Olhei mais de perto.
Era definitivamente o carro do detetive, mas ele não estava à vista. Ainda assim, me aproximei e me escondi atrás de uma esquina, decidido a emboscá-lo. Eu não sabia quanto tempo teria que esperar, mas a curiosidade falou mais alto e permaneci escondido. Felizmente, não precisei esperar muito. Não sei de onde ele tinha vindo, mas logo vi voltando para o carro. Assim que ele se aproximou, pulei sobre ele e o empurrei contra o carro. Você de novo? Não me diga que ainda está me seguindo. Fale, quem te contratou? Eu o segurava pela gola e estava preparado para bater nele. Maldito, me solte. Já disse que não estou te seguindo. Foi uma mulher que me contratou para seguir o marido dela. Quem? Perguntei novamente. O detetive murmurou algo sobre confidencialidade, mas eu não acreditava mais nele. Parecia claro que ele estava me seguindo, e pelas suas palavras, talvez minha esposa o tivesse contratado. Agora eu entendia por que ela precisava de tanto dinheiro ultimamente. Mas por quê? Eu não tinha dado a ela nenhum motivo. O que ela estava tentando provar com isso? No pescoço do detetive, notei novamente a câmera. Desta vez, a agarrei e a arranquei de sua alça. Will tentou pegá-la de volta, mas só recebeu um golpe forte de mim. Enquanto ele recuperava os sentidos, comecei a rolar pelas fotos na câmera. Eu queria ter certeza de que, se houvesse fotos minhas, ele estava definitivamente me seguindo, e sem respostas, eu não o deixaria ir embora. No entanto, não vi nenhuma foto minha. As últimas fotos capturavam Ed. Então, foi a esposa de Ed quem contratou o detetive. Agora eu estava curioso para saber com quem meu amigo pecador estava se encontrando, a ponto de isso ter chegado a esse ponto. Quando continuei passando pelas fotos, fiquei chocado. Nas fotos seguintes, vi Ed se encontrando com minha esposa, não apenas em um café, mas também em um motel e em um carro fora da cidade. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Apertei novamente o detetive e exigi que ele me contasse tudo, dizendo que minha esposa estava nas fotos. Will disse que sabia quem ela era, e por isso, tentou evitar me encontrar. Mas, na verdade, foi a esposa de Ed quem o contratou, já que ela suspeitava há muito tempo que ele estava traindo. Agora, ela queria se divorciar dele, e segundo o acordo pré-nupcial, deixá-lo sem nada. Eu queria bater no detetive, mas percebi que ele não tinha culpa. Ele só estava fazendo seu trabalho. Soltei-o, mas fiquei com a câmera. Ao retornar ao bar, caminhei em direção a Ed, tomado por raiva e ódio. Agora eu entendia por que ele mantinha o nome de sua amante escondido de mim. Estava decidido a ter uma conversa diferente com ele. Aproximando-me de Ed, sem dizer uma palavra desnecessária, agarrei-o pela gola por trás, puxei-o em minha direção e bati com força o rosto dele contra o balcão do bar. Pratos e copos se espalharam em várias direções. Mas eu não parei por aí. Repeti a ação mais algumas vezes, e quando o sangue começou a escorrer de seu rosto arrogante, empurrei-o. Ele conseguiu se virar. Ei, o que está acontecendo com você? Ficou louco? Ele perguntou, mal conseguindo se manter de pé. Seu desgraçado, como teve coragem de dormir com a minha esposa? Eu respondi e o acertei novamente. Enquanto a briga se intensificava, os clientes do bar intervieram. 2 deles até tentaram me segurar, mas minha raiva era tão intensa naquele momento, que facilmente os afastei e continuei atacando Ed. Em questão de minutos, ele estava completamente coberto de sangue, tentando gritar algo em resposta, mas eu não escutava. Eu não ouvia ninguém. Eu já tinha provas suficientes da traição dele. Só quando o bartender gritou que iria chamar a polícia é que parei. Não queria acabar atrás das grades, especialmente porque tinha uma viagem de negócios no dia seguinte. Saí do bar, entrei no carro e fui direto para casa. Eu sabia que Ed não faria uma denúncia contra mim, já que ele era o culpado. Mas agora, eu precisava resolver as coisas com minha esposa. Entrei em casa com um chute na porta, que se abriu com força. Jod estava sentada no sofá, assistindo TV, mas, quando me ouviu entrar e viu minha expressão furiosa, ficou atonita. Ei, o que aconteceu? Ela perguntou, assustada, sem saber ainda que eu sabia de tudo. Como sempre, começou a interpretar a inocente. Ah, sua desgraçada, como teve coragem. Eu me aproximei e a agarrei pelos cabelos. Eu faço tudo por você. Trabalho para comprar suas roupas, ainda te permito não trabalhar, e você? Você me trai? Logo com meu amigo? O que você está falando? Me solta, está me machucando. Ela choramingou. Está machucando, é? E quanto a mim? Eu te amava e você destruiu meus sentimentos. Empurrei-a com força, e ela caiu no sofá. Tirei a câmera do bolso e a joguei em sua direção. O que é isso? Ela perguntou. Dei a ela um tempo para olhar as provas da infidelidade. Com cada foto que via, seus olhos se arregalavam, o medo estampado no rosto. Quando percebeu que não tinha como escapar, tentou justificar-se novamente, mas suas palavras não tinham mais efeito sobre mim. Na verdade, isso só me deixou ainda mais furioso. Não aguentei e lhe dei alguns tapas quando tentou se aproximar de mim, insistindo que não era culpada. Naquele momento, ela me parecia tão repulsiva que eu não queria nem olhar para ela. Fui direto para o quarto e comecei a arrumar minha mala. Quando terminei, voltei para a sala. Jod estava sentada lá, chorando ao olhar as fotos. Peguei a câmera das mãos dela e disse, comece a arrumar suas coisas. Exigi que, até o meu retorno da viagem de negócios, ela não fosse vista nem ouvida dentro de casa. Naquela noite, fui para um hotel, e de lá, para o aeroporto. Claro que eu queria encontrar Ed novamente e continuar a lidar com ele, mas eu não tinha tempo para isso.
Agora eu sabia que ele não iria a lugar nenhum de qualquer forma, e eu precisava fazer meu trabalho. Na manhã seguinte, já estava a bordo de um avião, tentando me concentrar na reunião que estava por vir. Mas, para minha frustração, a imagem da minha esposa com meu amigo estava passando na minha mente o tempo todo, e eu não conseguia me concentrar. Ao chegar, me recompus e fui para a reunião que meu chefe havia agendado com o engenheiro Roger Moray. O escritório dele era bastante impressionante. Eu diria até que ele gostava de exibir sua riqueza. Ele me convidou a sentar, e, ao me acomodar na cadeira de couro, não hesitei em tirar o laptop da minha pasta, junto com alguns projetos para um futuro trabalho. Enquanto conversávamos e eu lhe passava os detalhes, notei uma foto emoldurada na sua mesa. Era ele e Ed. Achei aquilo muito estranho, e não resisti em perguntar a Roger sobre a foto. Ah, esse é meu filho, Ed. Nós raramente nos vemos. Eu mantenho a foto dele aqui. Por que se veem raramente? Bem, é que sou divorciado da mãe dele há muito tempo. Agora tenho outra família, mas ainda amo aquele danado. Pena que ele não quis seguir meus passos. Você veio até aqui só para falar sobre sua família? Ah, não, desculpe, eu só senti que o conhecia. Continuamos nossa conversa, jamais objetiva. Eu não queria contar a ele que seu filho estava dormindo com a minha esposa, mas o fato de serem parentes agora não saía da minha cabeça. Nos 2 dias seguintes, me encontrei com Roger mais algumas vezes, discutindo o projeto. E quando as negociações de negócios terminaram, comecei a me preparar para voltar para casa. Eu não estava ansioso para retornar. Esperava que Jody tivesse seguido minhas ordens e saído, antes de eu chegar. Mas, ao entrar em casa, percebi que minha esposa ainda estava lá. Suas coisas estavam no lugar, e o aroma familiar da comida dela vinha da cozinha. Antes que eu pudesse entrar, Jody apareceu para me encontrar. Eric, escuta, eu me sinto tão culpada diante de você. Por favor, me perdoa. Todo mundo comete erros. Eu te amo. Ela tentou se aproximar para me abraçar, mas eu a empurrei e fui para o quarto. Eu te disse para sair. Por que ainda está aqui? Perguntei, colocando minha pasta no chão e me sentando no sofá. Jody começou a falar novamente, pedindo meu perdão e expressando arrependimento pelos seus atos. Nos 3 dias que se passaram, eu já tinha me acalmado um pouco e consegui falar com mais tranquilidade, mas ainda não queria fazer isso. Então pedi para ela me deixar em paz. Minha esposa voltou para a cozinha, e foi quando me lembrei que Ed e Roger eram parentes. Sim, eu tinha notado desde o começo que eles tinham o mesmo sobrenome, mas não poderia ter imaginado algo assim. Agora estava até curioso sobre o porquê de Jody nunca ter me falado sobre o pai dele. Ela raramente falava da família dele. Eu não precisava trabalhar naquele dia, então me permiti um drink. Coloquei um pouco de uísque em um copo e dei alguns goles. Fui até a cozinha, onde Jody estava sentada à mesa, mexendo no celular e cantarolando uma música para si mesma. Quando entrei, ela imediatamente largou o celular e me olhou com um olhar inocente, esperando uma conversa. Sentei-me à frente dela e comecei a falar. Me diga, Jody, você entende que o nosso casamento acabou, mas eu quero saber, por que você fez isso? Por que dormiu com meu amigo? O que eu fiz para merecer isso? Jody então fez uma expressão mais séria. Se você está tão curioso, saiba disso, você é o culpado. Eu te pedi tantas vezes para me comprar um carro ou aquele colar que eu gostei, mas você só ficava guardando seu dinheiro, como se eu fosse apenas uma dona de casa para você. E você sabe como é difícil manter a casa em ordem, não sabe? Estou cansada disso. Eu queria algo novo, um pouco de diversão. Diversão não era suficiente para você. Clubes, yoga, amigos, isso não era o suficiente. Eu comecei a sentir a raiva ressurgir. As acusações dela me pareciam audaciosas, e me irritaram novamente. Você vive muito melhor do que muitos dos seus amigos. Você é só uma vadia. Levantei-me da mesa e comecei a andar pela cozinha. Mas, Eric, estou te dizendo a verdade. E o Ed? Ele é um filhinho de papai rico. Como você descobriu? Eu soube e só queria que ele compartilhasse um pouco do dinheiro dele comigo. Você dormiu com ele. Isso não significa nada para você. Você traiu nosso casamento, anos das nossas vidas. Senti uma vontade de dar mais uma bofetada naquele rosto audacioso, mas sabia que isso não iria ajudar. Voltei para a sala porque não queria mais falar com minha esposa. Mas agora eu queria encontrar o Ed novamente. Não sabia o que fazer a seguir, porque o pai dele estava chegando à nossa cidade em breve, e se descobrisse que eu quase matei seu filho, talvez se recusasse a cooperar com nossa empresa. Mas eu não podia simplesmente esquecer tudo e deixar as coisas como estavam. Queria, de alguma forma, me vingar daquele traidor que tinha olhos para minha esposa, e como descobri, ele tinha sido mentiroso a vida toda. Até mesmo o que ele dizia, sobre trabalhar em um cargo importante em uma empresa era falso. O pai dele deixou escapar que Ed não herdou um bom intelecto, e na maior parte do tempo, se virava com bicos, enquanto a principal fonte de renda de sua família vinha da empresa de sua esposa. Tanta enganação ao meu redor que isso me dava nojo. As emoções estavam tão intensas dentro de mim que decidi procurar o Ed. Naquele momento, eu não me importava com o que aconteceria, só queria justiça para o traidor. Não precisei procurar muito por Ed. Primeiro, fui ao lugar onde ele disse que trabalhava, mas, como se revelou, ele tinha sido mantido como carregador por vários meses e não apareceu para o trabalho na última semana. Então, fui até sua casa. Eu sabia que, se o chamasse, ele não aceitaria me encontrar e iria fugir para algum outro lugar. Como eu suspeitava, Ed estava em casa.
Quando toquei a campainha e ele abriu a porta, tentou imediatamente fechá-la novamente. No entanto, estendi o pé, impedindo a porta de fechar, e então a empurrei com força. Escute, Eric, vamos conversar. Ele começou, recuando. Vamos conversar agora. Continuei empurrando, e logo estávamos na sala de estar dele. Durante esse tempo, percebi que a esposa dele ainda não estava em casa. Aparentemente, ela ainda estava no trabalho. Como Ed estava sozinho em casa, isso me permitiu falar mais livremente com ele. Dei um golpe, e acertei novamente suas feridas faciais mal cicatrizadas. Ed se contorceu de dor, mas se preparou para se defender. No entanto, eu simplesmente me sentei em uma cadeira e o encarei. Então, Ed, me diga, por que você teve um caso com a minha esposa pelas minhas costas? Nós éramos amigos, afinal. O que te fez me tratar assim? Perguntei em um tom calmo e firme. Isso até surpreendeu Ed um pouco, e ele decidiu responder. Eric, escute, isso simplesmente aconteceu. Acabamos na mesma festa, e as coisas simplesmente aconteceram. Mas eu juro para você, foi ela quem se jogou em cima de mim. Eu só não queria te contar para não te abalar, mas eu ia terminar com ela, eu juro, ele explicou. E você acha que eu vou acreditar em você? Perguntei. Bom, eu não sei, talvez ela tenha me procurado só porque sou encantador. Ele respondeu. E quanto ao seu pai biológico? Ed abaixou a cabeça em contemplação. Aparentemente, ele percebeu que Jody estava com ele só pelo dinheiro. Ele me contou que, em uma festa, ele ficou bêbado, e sem querer, mencionou a situação financeira do pai para ela. Mas agora ele me dizia que não herdaria nada, pois seu pai o deserdou há muito tempo, assim como sua mãe. A resposta dele não me convenceu. Embora eu tivesse algumas respostas para as minhas perguntas, me levantei novamente e me aproximei dele. Estava pronto para socá-lo novamente. Cheguei a fazer o movimento, mas fui interrompido. Nesse momento, a esposa dele chegou em casa, e ao me ver em um estado agressivo, imediatamente me bombardeou com perguntas. Não demorou muito para que eu explicasse o motivo de estar na casa deles. Apenas entreguei a câmera que eu trouxera comigo, e em seguida, resumi o que sabia sobre o detetive e as fotos. Era o que ela esperava ver na situação. Então, saí da casa deles. Ainda estava sentado no carro por um tempo, e pude ouvir o escândalo. A esposa de Ed havia feito um grande alvoroço. Alguns dias depois, Roger Moray visitou nossa empresa. Ele estava pronto para começar a trabalhar, mas também pretendia visitar o filho. No dia seguinte, vi-o no escritório, visivelmente abalado, e perguntei o que tinha acontecido. Aproveitando o momento, quando saímos para a área de fumantes com xícaras de café da máquina do escritório, Roger compartilhou comigo que soubera sobre o divórcio de seu filho, e o motivo para isso. Mas ele ainda não parecia saber quem havia deixado o rosto de Ed daquele jeito, e se sabia, não me contou. Eu disse a ele que minha família também não ia bem, e que, na minha opinião, isso acontecia com as pessoas porque elas não valorizavam o que já tinham, pois o que já se tinha podia ser muito mais valioso do que dinheiro ou ouro. Então, por algum motivo, compartilhei com ele minha preferência pela construção, e contei o que, na verdade, eu gostaria de ver lá. Não achava que essa ideia iria ressoar com ele, mas, ao invés de me ignorar, como me fora prometido, Roger me pediu para elaborar mais sobre meu desejo. Enquanto fumávamos, descrevi verbalmente o projeto para ele, e quando voltamos para o escritório, até mostrei o layout presumido no meu laptop, que eu havia feito em casa, nas minhas horas vagas, apenas para mim. Uma semana se passou. Eu me divorciei de Jody. Deixei-a apenas com um apartamento de um cômodo, que mais parecia um abrigo para sem-teto, e congelei a conta bancária dela. Agora, ela terá que arranjar um emprego e ganhar dinheiro para si mesma. Ela me xingou por um bom tempo por minhas ações, mas eu queria puni-la de alguma forma por não valorizar nosso relacionamento e por trair meu amor. E, também, para minha surpresa, quando cheguei ao escritório e me preparei para mais um dia de trabalho, um colega se aproximou e me disse que o chefe estava em uma fúria. Então, ele explicou que Roger Moray havia decidido comprar aquele terreno e construir uma igreja lá. Como era de se esperar, ele não era particularmente religioso, mas achava que era coisa certa a fazer e que isso, de algum modo, poderia expiar os pecados de seu filho. A notícia da decisão de Roger de construir uma igreja no terreno pegou todos de surpresa. Foi um contraste nítido com os negócios e decisões corporativas, que costumavam ser a norma no nosso escritório. Não pude deixar de me perguntar se essa mudança repentina estava ligada à nossa conversa sobre valorizar o que já tínhamos e ao valor de fazer algo significativo. À medida que os dias se transformaram em semanas, os planos para a igreja começaram a tomar forma. Roger estava apaixonado por esse projeto, despejando sua energia e recursos nele. Ele envolveu todo o escritório em vários aspectos do planejamento, desde a arquitetura até o paisagismo. Era como se ele tivesse encontrado um novo propósito, um que ia além dos limites do mundo dos negócios. Durante esse tempo, continuei focado na minha própria vida. Me entreguei ao trabalho, e minha carreira começou a florescer. O divórcio, doloroso como tinha sido, parecia um passo necessário para um futuro mais gratificante. Encontrei consolo em saber que eu tinha tomado uma posição por aquilo em que acreditava. Um dia, Roger me chamou para seu escritório. Ele queria me agradecer por inspirá-lo a embarcar nesse projeto da igreja. Admitiu que nossa conversa o fez reavaliar suas prioridades e o legado que queria deixar para trás. Foi um momento humilhante, e eu percebi que, às vezes, uma conversa simples poderia ter um impacto profundo na vida de alguém.
Com o passar dos anos, a igreja se tornou um símbolo de esperança e redenção em nossa comunidade. Serviu como um lembrete de que, mesmo em meio às lutas pessoais e ambições corporativas, havia espaço para a compaixão e a busca por algo maior. Roger e eu desenvolvemos um vínculo único por meio de nossa empreitada compartilhada, um que transcendia nossos papéis no escritório. Ambos aprendemos que a vida tinha uma maneira de nos surpreender, nos levando por caminhos inesperados, e nos ensinando valiosas lições sobre o que realmente importava. Esse foi o primeiro relato de hoje. Se você gostou, vai gostar ainda mais do segundo. Siga assistindo. Comecei a perceber que algumas coisas em nossa casa não estavam no lugar de manhã, e às vezes até desapareciam, e minha esposa me disse que eu estava louco. Nossa casa estava localizada em uma pequena cidade. Era bastante espaçosa e aconchegante. Kristen e eu morávamos aqui há mais de 20 anos. Tínhamos uma filha maravilhosa, que cresceu e se tornou uma beleza, igual à mãe. Jasmine, como a mãe decidiu chamá-la. Nessa época, ela já havia terminado a escola e estava no segundo ano da faculdade. No entanto, a instituição de ensino que ela escolheu para si ficava em outro estado, e por mais que minha esposa e eu não quiséssemos deixá-la ir, ela seguiu seu próprio caminho. Enquanto isso, Kristen e eu continuamos nossa existência na nossa cidade natal, comemorando de vez em quando nossa filha vinha para casa nas férias. Eu tinha meu próprio trabalho. Não posso dizer que era um empresário de grande sucesso. Não, eu era mecânico. Meu pai e meu avô também eram mecânicos, e eu segui os passos deles. Mas, até essa época, já tinha minha própria oficina, com vários serviços, e estava prosperando. Fiz questão de contratar apenas os melhores mecânicos nos primeiros anos da nossa vida juntos. Kristen trabalhou como psicóloga no hospital estadual, mas depois se cansou disso. Quando escolheu essa profissão, de alguma forma, pensou que seria como aqueles filmes, onde ela ficaria sentada em seu escritório, e os pacientes, deitados no sofá, contariam sobre seus medos e problemas. Na realidade, era um pouco diferente. Às vezes, ela lidava com mulheres que só precisavam conversar, e elas lhe contavam até os momentos em que precisavam limpar o vômito dos maridos alcoólatras. Outras vezes, ela tinha que extrair informações sozinha. No entanto, na maioria das vezes, ela era designada para pacientes com doenças complexas, onde Kristen simplesmente oferecia palavras de apoio. Eventualmente, ela se cansou disso e pediu demissão. Por um tempo, ficou em casa e cuidou da casa. Então, um dia, ela chegou em casa toda animada, e quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que tinha pensado em algo para fazer. A princípio, achei que ela tinha encontrado um emprego comum, mas Kristen respondeu que tinha decidido abrir seu próprio pequeno negócio, dizendo às pessoas suas sortes, e permitindo que elas se comunicassem com seus parentes falecidos. Por algum motivo, ela decidiu acreditar que era uma boa psíquica. Ela até tinha uma bisavó, que fazia algo semelhante em sua época, mas eu nunca acreditei nessas coisas. Achei que Kristen estivesse fazendo isso por tédio. No entanto, ela acreditava sinceramente que tinha de repente desenvolvido algumas habilidades. Ela chegou em casa e me contou que, ao atravessar a rua, algo a fez parar, e sentiu como se alguém tivesse tocado sua perna. Olhou para baixo e viu que o cadarço de seu tênis estava desfeito. Quando se abaixou para amarrá-lo, um carro em alta velocidade passou. Não sabia se era apenas um motorista imprudente, ou se havia algo errado com o carro em si, mas estava convencida de que o cadarço desfeito a salvou de uma morte certa ou, no mínimo, de fraturas múltiplas. Do outro lado da rua, ela percebeu uma placa onde alguém se envolvia com várias coisas mágicas, então decidiu ir até lá para descobrir o que havia acontecido com ela. Parece que a pessoa lá lhe contou uma história, e agora ela acha que tem habilidades especiais. Não tentei dissuadi-la, porque seria inútil. Deixei que ela seguisse em frente para que pudesse se convencer de que era apenas uma coincidência, e que não havia nada de sobrenatural nisso. No entanto, não permiti que ela fizesse nenhuma sessão em casa, pois não queria que nossa casa se transformasse em um ponto de passagem. Ela alugou uma casa pequena nas proximidades, e a arrumou para suas futuras sessões. Cerca de 2 semanas depois, tudo estava pronto, e ela colocou anúncios no jornal e em sites locais. Quando entrei no local, a atmosfera parecia um tanto mística para mim. Iluminação suave, uma mesa no centro, vários enfeites nas prateleiras, e ela mesma adornada com bijuterias baratas. "Cadê sua bola de cristal?" perguntei sarcasticamente. "Ah, o que você sabe sobre isso? A bola não tem nada a ver com isso. Existem vários métodos para se conectar com os espíritos. Eu até tenho isso aqui." Ela puxou uma tábua Ouija debaixo da mesa e a colocou sobre a mesa. Achei um pouco engraçado, mas, ao mesmo tempo, ligeiramente desconcertante, já que tinha ouvido dizer que brincar com essas coisas poderia trazer problemas. No entanto, rapidamente me tranquilizei, pois, como mencionei antes, eu não acreditava em nada disso. Já se passou mais de um ano desde então. Sim, Kristen decidiu seguir com isso. Quando nossa filha foi para a faculdade, eu atribuí o novo interesse dela à solidão que ela deve ter sentido sem a nossa filha. No entanto, quando eu voltava do trabalho à noite, Kristen já estava em casa, tendo conseguido preparar o jantar e arrumar um pouco. Ela não tinha muitos clientes, e no início, ninguém aparecia. Mas ela achava que isso acontecia porque ela estava começando, e ninguém ainda sabia sobre ela. Então, esse cara com quem ela estava se relacionando desde o incidente do cadarço começou a aparecer com frequência, e parecia que ele a tinha ensinado algumas coisas. Agora, ela estava encantada por poder fazer algo assim. No entanto, os principais acontecimentos da minha história começaram há alguns meses.
Comecei a perceber que algumas coisas em nossa casa não estavam no lugar de manhã, e às vezes, até desapareciam. Decidi discutir isso com minha esposa, presumindo que ela estivesse, silenciosamente, pegando algo para vender e levantar dinheiro para adquirir novos artefatos para suas atividades. Mas ela negou veementemente, e ainda me acusou de não confiar nela. Alguns dias depois, quando isso aconteceu novamente e notei que meu precioso estojo de cigarros de prata, herdado do meu avô e guardado no meu escritório como lembrança, estava desaparecido, decidi chegar ao fundo da questão de uma vez por todas. Sentei minha esposa e a interroguei. Isso está indo longe demais. Você sabe o quanto esse item significava para mim. Se precisasse de dinheiro para essa sua bobagem, não poderia ter me contado. Eu não peguei o seu precioso estojo de cigarros. Como ousa me acusar disso? Estamos juntos há tantos anos, e você acha que sou capaz de fazer isso? Então, alguém deve ter estado na casa. Me diga, a quem você convidou? Seus amigos geralmente não se comportam assim. Então, você trouxe mais alguém para dentro. Seu lugar para a sessão não é o suficiente, então decidiu fazer essa bobagem em casa. Brigamos por um tempo. Então, ela de repente caiu em silêncio, com o rosto paralisado de horror. Eu acho que sei o que está acontecendo. Ela sussurrou com a voz trêmula. Ah, o que é? Fale logo, porque eu vou chamar a polícia. Não, a polícia não vai ajudar aqui. A coisa é... Ela me olhou como se tivesse visto um fantasma. Há alguns dias, uma senhora idosa veio até mim. Ela era estranha, queria contatar o avô dela, que, segundo ela, era um nobre feiticeiro. Bem, comecei a sessão como de costume, até apliquei todos os meus truques para dar autenticidade, mas então algo deu errado. Eu juro, algo realmente apareceu na sala e senti um calafrio na espinha, como nunca antes. Fiquei muito assustada. Parecia que o espírito estava bravo por ter sido perturbado. Eu decidi encerrar a sessão, mas acho que o espírito nunca voltou para seu reino. O que eu senti é que tudo isso estava começando a me incomodar. Você ouve o que está dizendo? Que espírito é esse? Você está fumando algo ou o quê? Provavelmente suas ervas afetaram você. Me diga diretamente. Para onde estão indo as coisas que estão desaparecendo? Mas Kristen insistiu em sua história, repetidamente culpando o espírito, e me parecia que a mente dela estava sendo afetada pelas suas atividades. Escuta, Kristen. Talvez você devesse consultar um especialista. Parece que você está levando tudo isso muito a sério. O que você acha? Preciso de um psiquiatra. Não se esqueça de que trabalhei como psicóloga por tantos anos, e sei distinguir alucinações da realidade. Você simplesmente não acredita em mim porque não estava lá naquele momento. E o Helry diz que é verdade. Ah, Helry. Eu a interrompi, lembrando do cara que na verdade era a causa de tudo isso. Sempre o considerei, e pessoas como ele como charlatões, que aproveitavam a confiança das pessoas para tirar dinheiro delas. Helry, certo? Talvez ele tenha orquestrado tudo isso. Já pensou nisso? Não, você não pode estar falando sério. Ele não poderia. Afinal, ele me ensinou tanto e me ajudou muito. Como você ousa acusá-lo disso? Eu percebi que nada sensato sairia dessa conversa. Minha esposa continuava defendendo sua posição, e eu estava cansado de discutir com ela sem sentido. A deixei na cozinha com sua fantasia delirante e fui para meu escritório para me servir de uma bebida, porque agora eu também precisava me acalmar. Enquanto refletia sobre os eventos recentes no meu escritório, pensei comigo mesmo que, se os delírios dela não parassem, eu a levaria à força para um psiquiatra, porque isso já havia ultrapassado todos os limites. Mas além disso, eu ainda precisava descobrir de onde as coisas estavam desaparecendo na casa. Sabendo que minha esposa não confessaria, decidi comprar algumas câmeras pequenas. No dia seguinte, segui com meu plano, secretamente, sem que ela soubesse. Instalei câmeras em miniatura, disfarçadas como diversos objetos domésticos pela casa, excluindo os banheiros. Esperava que, dessa forma, eu pudesse pegar o ladrão, fosse quem fosse, e descobrir o que estava acontecendo na casa. Na manhã seguinte, eu dormi um pouco mais, e não tive a chance de verificar o que estava errado em casa até voltar do trabalho. Comecei a inspecionar a casa. Propositadamente, mandei minha esposa à loja, com a desculpa de que precisava comprar algo para o jantar, enquanto iniciava a investigação. Como eu suspeitava, algo estava faltando novamente, e itens nas prateleiras da cozinha estavam reorganizados de maneira caótica. Me sentei atrás do meu computador e comecei a revisar as filmagens das câmeras. Elas gravavam apenas quando havia movimento, o que economizava muito tempo. Quando verifiquei, percebi que houve movimento durante a noite. Isso me pareceu um pouco estranho, embora eu pensasse que talvez minha esposa tivesse se levantado apenas para beber água, mas o horário do movimento mostrava que alguém estava se movendo pela casa, por muito mais tempo do que necessário para pegar um copo de água. Então comecei a observar. O que vi me deixou perplexo. Vi Kristen saindo do quarto, depois vagando pela casa, incluindo a cozinha. Mais tarde, ela começou a rearranjar algumas coisas, e até retirou alguns itens das prateleiras, levando-os para o porão. Será que minha esposa havia se tornado sonâmbula? Mas eu nunca percebi sinais assim antes. Comecei a pesquisar online para descobrir se tais casos aconteciam, pois sempre acreditei que fosse uma doença hereditária. Depois de pesquisar, li que casos como esse podiam acontecer devido a estresse, falta de sono ou fadiga extrema. Também encontrei várias outras possíveis causas para o sonambulismo. No entanto, eu nunca tinha observado nenhum desses sinais em minha esposa. Ela sempre parecia bastante enérgica, e nunca reclamava de fadiga ou depressão.
embora ela pudesse estar profundamente preocupada com seu novo empreendimento, o que teria levado a essa situação. Só para ter certeza, encontrei o número de um psiquiatra e consultei-o por telefone. Ele confirmou minhas suspeitas e aconselhou que ela parasse com tudo ou que eu a apoiasse emocionalmente, concordando com ela e a incentivando. Para mim, era importante trazer minha esposa de volta à normalidade, então decidi me superar e fingir acreditar em todas as suas habilidades. Eu até concordei em participar de uma de suas sessões. Enquanto refletia sobre isso, meu olhar voltou para o monitor. Notei faixas amarelas no reprodutor, indicando que alguém esteve na casa durante o dia. Tentando me confortar com o pensamento de que minha esposa estava apenas ocupada, ainda assim decidi revisar a gravação. De fato, era Kristen. Ela estava em casa em um horário em que normalmente trabalhava no escritório. Inicialmente, ela estava sozinha, mas depois outra pessoa apareceu. Eu o reconheci como Helry. Mas o que ele estava fazendo em nossa casa? Eu tinha sido explícito com minha esposa, dizendo que não deveria haver estranhos na nossa casa, especialmente aquele charlatão. No entanto, o que vi a seguir destruiu todas as minhas suposições anteriores. Helry assentou no sofá, colocou um pedaço de tecido escuro sobre sua cabeça, e então, passou as mãos sobre ela, sussurrando algo. Não durou muito, apenas alguns minutos. Depois ele retirou o pano, e se sentou ao lado dela. Eles não falaram. Eu estava simplesmente chocado com o que vi. Ela, na minha casa, com esse vagabundo. Maldição. E ela ainda tentava me convencer de que esse era o espírito maligno de que ela falava. Lá estava ele, em carne e osso. Quando terminaram e Kristen saiu da sala, percebi como ele pegou uma pequena figurinha de porcelana na prateleira e conseguiu escondê-la em sua bolsa antes que Kristen voltasse. Nesse momento, fui instantaneamente preenchido com raiva e decepção. Fiquei paralisado em frente àquele monitor, e vários pensamentos insanos rodopiaram em minha cabeça. Queria mandar ele e ela para onde pertenciam. Comecei a imaginar o que faria com eles, quando um batido na porta me tirou dos meus pensamentos. A princípio, pensei que era Kristen, que tinha esquecido as chaves e agora estava batendo para eu deixá-la entrar. Enfurecido, dirigi-me à porta, pronto para despejar minha raiva sobre ela assim que a abrisse. Mas assim que abri a porta, vi a vizinha à minha frente. Ela estava lá com uma expressão assustada, exigindo ver Kristen. O que aconteceu? Ela não está aqui agora. Por que você precisa dela? Perguntei. Oh, Matt, não pergunte. Eu preciso urgentemente que ela contate meu falecido marido. Coisas estranhas estão acontecendo em casa, respondeu Stephanie. Deixe-me adivinhar, coisas estão desaparecendo. Interrompi. O quê? Que coisas? Não, mas algo estranho está acontecendo em casa. Eu não sou tão velha ainda. Não quero morrer. Ela começou a entrar em pânico. Nesse momento, minha esposa apareceu atrás dela com uma bolsa nas mãos. Quando cumprimentou a vizinha, Stephanie gritou de surpresa. Olha, nossa médium, murmurei. Não queria ter uma briga familiar na frente da vizinha, então decidi adiar isso até que estivéssemos sozinhos. Stephanie, ao ver Christine atrás dela, se acalmou um pouco e foi até ela com seus problemas. Era tarde demais para ir à casa onde ela normalmente atendia clientes, então Christine decidiu convidar a vizinha para nossa casa. Elas foram para a cozinha, e eu me sentei no sofá para poder ouvir quando Stephanie saísse, mas consegui ouvir a conversa delas também. Mesmo com minha esposa cobrindo a porta, a vizinha falava alto demais porque estava emocional. Kristen, me ajude, começou Stephanie. Parece que meu marido quer me levar, e eu ainda sou tão jovem. Esta noite, ele apareceu em meu sonho me chamando para ir com ele, e então nosso cachorro, que ele amava tanto, desapareceu em algum lugar. Eu o chamei, procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrá-lo. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Eu acho que meu marido levou, mas não é só isso. À meia hora, quando eu estava limpando no quarto, o retrato dele caiu, e o vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. Kristen, por favor, converse com ele. É muito cedo para eu ir para lá. Certo. Então, Stephanie ficou em silêncio, e minha esposa falou, mas eu não consegui entender exatamente o que ela disse, pois falou em voz baixa. Depois disso, os gritos de Stephanie recomeçaram, e eu já tinha tido o suficiente. Levantei-me abruptamente do sofá e fui até elas. Chega dessa bobagem, Stephanie. É hora de você ir para casa, gritei. E quanto ao meu problema? Ela perguntou. Fale amanhã, talvez. Peguei-a pela mão e a conduzi até a porta. Stephanie não resistiu. Aparentemente, ela entendeu que a visita dela estava fora de hora, e quando ela já estava atrás da porta, voltei para minha esposa. Isto é um pesadelo, ela começou. Você consegue imaginar um fantasma do marido dela? Kristen perguntou. Que pesadelo? O que diabos? Um fantasma? Deixe-me te dizer que tipo de fantasma é esse. O cachorro dela já estava velho, por isso foi procurar um lugar para morrer. Animais geralmente fazem isso. E provavelmente ela esbarrou no retrato. Ela disse que estava limpando o quarto quando aconteceu, não foi? Quanto ao sonho dela, você viu isso. Só se passaram 2 meses desde o funeral, e ela já está se envolvendo com outro homem. Ela está assustada e nervosa, e é disso que ela sonha. Isso é tudo. Basta. Eu disse, irritado. Aliás, eu não queria falar sobre isso. Ah, é? O que tem de tão interessante? Ela perguntou, com um pouco de interesse, mas, em vez de responder, eu dei-lhe um tapa forte, que a fez cambalear. Ela tropeçou em uma cadeira e caiu no chão.
Sobre o que eu disse. Depois, falei. Sobre seu próprio fantasma. Eu te vi, idiota, idiota, bem na nossa sala de estar. Você enlouqueceu, Matt. Não, isso não é o que... Ela começou a tentar se levantar do chão, mas eu estava tão furioso que a chutei no ombro, e ela se espalhou no chão novamente. Mas, em algum momento, percebi que, com tais ações, não apenas poderia machucá-la, mas também matá-la, embora, no fundo, em algum lugar, eu quisesse isso. Mesmo assim, dei um passo atrás, e ela conseguiu se levantar e se sentar em uma cadeira. Mas seu rosto mostrava medo, e até me pareceu que ela estava prestes a chorar. No entanto, as lágrimas nunca apareceram em seus olhos. Matt, me deixe explicar tudo. Ela começou, mas eu permaneci em silêncio e apenas a encarei. Isso não é o que você pensa. Ela continuou. Foi um ritual. Que ritual? Perguntei, perplexo. Você lembra que eu te disse que um espírito maligno ficou preso no nosso mundo? Então, Helry descobriu que ele se apegou a mim, e é por isso que coisas estranhas estão acontecendo na nossa casa. E Helry só quer me desvincular dele dessa maneira. Eu não sabia mais o que pensar, mas eu sabia, com certeza, que toda essa maluquice que minha esposa vinha fazendo definitivamente havia afetado sua psique. Você está completamente insana. Que diabos de espírito você está falando? Está me fazendo de idiota? Esse homem está só se aproveitando de você. Além disso, ele está roubando de nós. Está tudo gravado nas câmeras. E você, maldita garota da sociedade. Aproximando-me dela novamente, levantei a mão, mas Kristen se encolheu no lugar e tremia de medo. Eu abaixei a mão. Por mais que eu quisesse bater toda essa baboseira dela, eu entendi que isso não ajudaria em nada, e eu ainda poderia enfrentar consequências legais por violência doméstica. Então, apenas a segurei e a arrastei para o quarto. Depois disso, eu liguei para a clínica psiquiátrica e descrevo os sintomas de minha esposa, pedindo que viessem levá-la para um tratamento involuntário. Não precisei esperar muito. Logo os médicos estavam no nosso quarto, e um deles fez um exame peculiar. No entanto, em vez de fingir estar normal, Kristen continuou a expressar suas crenças de que algo sinistro estava assombrando, e se ela não terminasse o ritual, ele a levaria embora. Kristen foi levada para o hospital. Eu não fui com eles, embora o médico tenha dito que eu precisava preencher alguns papéis. Eu disse que faria isso no dia seguinte. Naquele momento, eu me senti tão mal e repugnado que só queria beber, e tentar esquecer toda a loucura que aconteceu naquela noite. Sozinho, fiz exatamente isso. Sentado no meu escritório, servi-me de uísque e fechei os olhos por um momento, mas não consegui relaxar. Ao abrir os olhos novamente, vi o mesmo monitor com aquele vídeo infame, e percebi que eu tinha outro assunto inacabado. Eu precisava ajustar as contas com o canalha, que se aproveitou da confiança e ingenuidade de minha esposa, roubando-nos aos poucos. Procurei no site onde o escritório dele ficava e fui até lá, mas já estava fechado. Não era surpreendente, já que era tarde. Senti uma certa decepção por, naquele momento, ele não estar em minhas mãos e não sentir a minha raiva. Sem saber o que fazer naquele momento, e onde encontrar aquele idiota, me aproximei de um quiosque de rua e comprei uma garrafa de uísque. Sentei em um dos bancos de uma pequena praça, para afogar minha alma no álcool em paz. Assim que dei alguns goles, um homem sem teto, todo esfarrapado, se aproximou de mim. Mas antes de sentar no banco, pediu permissão. Aquela polidez me parecia estranha, mas eu deixei sentar ao meu lado. Obrigado. Você, por acaso, tem $1 para eu comprar algo para comer? Ele perguntou. Entendi que era uma abordagem comum de mendigo, mas eu não queria discutir com ele, então coloquei a mão no bolso. Eu tinha uma nota de $1, e a entreguei a ele. Ele me agradeceu sinceramente, e após uma breve pausa, continuou. Eu vejo, você é uma pessoa gentil. Posso pedir um gole da sua bebida? Não pense que sou um alcoólatra. Às vezes, fica frio à noite e eu só quero me aquecer. Agora, eu estava completamente certo de que ele era apenas um mendigo comum. Mesmo assim, eu lhe entreguei a garrafa inteira. O homem a pegou, remexeu no bolso e tirou um pequeno copo. Ele se serviu um pouco, e me devolveu o restante. Só um pouquinho, para eu me aquecer. Ele murmurou. Você está chateado com alguma coisa? Ele perguntou, quando eu peguei a garrafa de volta e tomei outro gole. Sim, respondi. Estou procurando alguém, mas não sei onde ele está e preciso encontrá-lo com urgência. Aquele charlatão, o mendigo perguntou, acenando com a cabeça na direção do escritório de Helry. Sim, ele. Como você sabia? Enquanto você ficava por perto da porta dele, ele disse. Mas, sabe, por sua gentileza, vou te dizer onde ele mora. Eu posso ver que de algum modo ele te deixou incomodado. Ele fez o mesmo comigo. Eu era uma pessoa normal, tinha uma casa, uma esposa e um trabalho. E quando comecei a ir nas sessões dele, ele simplesmente me deixou pelado. E agora estou aqui. O mendigo me contou em detalhes onde ficava a casa do canalha. E eu não esperei mais. Fui para aquela direção. Quando encontrá-lo, dei-lhe um chute de minha parte. O homem pediu, como despedida. Não precisei procurar muito pelo canalha. Ele morava a apenas algumas quadras do seu escritório. Quando toquei a campainha e ele abriu a porta, tentou fechá-la imediatamente ao me ver. Imediatamente, dei um chute na porta com o pé, e Helry foi lançado para o lado após o empurrão. Depois de tal golpe, não me dei ao trabalho de explicar os motivos da minha visita. Senti que ele já entendia tudo. Eu simplesmente me joguei sobre ele, o derrubei no chão, e comecei a bater no seu rosto até que estivesse completamente coberto de sangue, e um dente caiu da sua boca.
Só então eu dei um passo atrás, observando seu corpo machucado. Helry se encolheu de dor e medo, ainda com receio de dizer qualquer coisa. Olhei ao redor, e vi que o espaço em que ele vivia não era grande. Era um pequeno apartamento, mais como um enorme cômodo dividido entre cozinha e área de dormitório por divisórias de tela, e no meio, no sofá, estava uma garota assistindo ao que acontecia com medo. "E quem é você?" perguntei. "Também veio para as sessões dele?" perguntei. Ela se aproximou e disse: "Na verdade, eu moro aqui", disse ela em voz baixa. "Sou esposa dele." "Esposa? Você sabe o que seu marido anda fazendo? Como ele dorme com as esposas de outros homens e rouba das pessoas?" eu disse, com raiva. Ela parecia confusa com o que ouviu. Não sei como eles viviam antes disso nem que tipo de bobagem ele contou para ela, mas parecia que eu tinha aberto os olhos dela para os esquemas dele. A garota ficou furiosa e começou a atacar o marido, primeiro verbalmente, e depois jogando várias coisas nele, incluindo alguns objetos que eu reconheci como meus. Enquanto eles discutiam, fui um pouco mais fundo no cômodo, até as prateleiras, onde vi meu estojo de cigarros. Sem hesitar, o peguei e fui em direção à saída. Nessa hora, Helry já tinha se levantado, e eu o segurei pela gola novamente, empurrando-o contra a parede. "Não acabou com você", eu disse. "Vou te denunciar à polícia, e você vai responder por todos os seus esquemas." E o acertei no rosto novamente. Depois disso, eu pretendia sair, deixando a esposa dele fazer o resto do trabalho sujo por mim. Mas, quando dei um passo, parei. Helry, por sua vez, queria voltar para o quarto. "Ah, a propósito, quase esqueci. Alguém pediu para te mandar lembranças." Eu o empurrei para o chão, e quando ele caiu de joelhos, dei-lhe um chute na traseira com a ponta do meu sapato. Não sei exatamente onde acertei, mas ele gritou como uma mulher, se encolhendo de dor. E eu saí da casa dele com um sorriso no rosto. No dia seguinte, conforme o planejado, peguei o pendrive com a gravação e fui à delegacia. Mas não fui sozinho. Encontrei aquele mendigo que vi no dia anterior, e pensei que ele também tinha o direito de contar sua história para a polícia, testemunhando que Helry estava envolvido em enganos e fraudes. Logo soube pelas notícias que a polícia conseguiu prender Helry, e após alguma investigação, descobriram que eu não era o único a ser enganado por ele. Fiquei feliz que ele não poderia mais continuar com seus negócios e enganar as pessoas. Além disso, decidi que minha esposa jamais se envolveria em tais atividades novamente. Fui ao escritório dela, pedi um grande caminhão de lixo, e contratei alguns rapazes, que me ajudaram a carregar toda a bagunça no caminhão. Alguns deles pediram permissão para ficar com alguns itens que gostaram, e eu não me opus, apenas pedi que não os usassem para fins sinistros. Quanto à tábua de Ouija, que ela tanto gostava e estimava, eu a queimei no quintal, esperando que não causasse mal a mais ninguém. Já se passou cerca de um mês desde então. Às vezes, visitei minha esposa para saber como ela estava e como o tratamento estava indo. Para minha surpresa, ela não melhorou, pelo contrário, os médicos precisaram colocá-la em um colete de contenção, porque ela estava tentando se estrangular. As fantasias sobre algum espírito se tornaram ainda mais fortes. Eu não entendia por que tudo isso estava acontecendo com ela, já que não houve incidentes traumáticos em sua vida, que pudessem ter um impacto tão grande nela. No entanto, a vida seguiu. Eu tive que ir trabalhar, e a única coisa desagradável foi quando minha filha ligou, e eu tive que dizer que sua mãe estava muito doente. Não contei a ela sobre a infidelidade de Kristen, mas decidi para mim mesmo que, assim que ela se recuperasse, eu pediria o divórcio e a mandaria para o inferno. Alguns dias depois, quando eu estava começando a retomar minha rotina, recebi uma ligação perturbadora do médico. Ele disse que minha esposa havia falecido, mas a morte dela parecia estranha para eles. Ele não me deu detalhes ao telefone, apenas pediu que eu fosse até lá. Eles me conduziram até uma sala onde o corpo dela estava, coberto com um lençol. O médico até me ofereceu uma bebida, dizendo que o que eu estava prestes a ver poderia me chocar, mas o que poderia me surpreender mais do que a traição dela. O médico levantou o lençol, revelando seu rosto. Ao vê-lo, arrependi-me de não ter seguido o conselho do médico. É impossível descrever a expressão no rosto dela. O médico disse que ela sofreu um infarto, devido a algo que a assustou muito. De fato, seu rosto demonstrava um medo intenso. Tal expressão me lembrou uma cena do filme O Chamado. Eu imediatamente virei o rosto, e à minha frente estava um copo com álcool que o médico me havia entregado. Recusei e fui para casa. Em casa, tentei me consolar pensando que Kristen tinha se imerso tão profundamente em suas fantasias, que as confundiu com a realidade, vendo várias coisas horríveis. Ela havia imaginado que algum monstro a havia consumido, mas seu rosto ainda permanecia em minha mente, e eu precisei beber bastante álcool para esquecer, nem que fosse um pouco. Quando caí na poltrona à noite, parecia que havia algo mais na sala. Comecei a observar os cantos escuros e parecia... Não, eu tinha certeza de que algo estava lá, rastejando em minha direção. E então, tudo começou a tremer de repente. No início, levemente, depois cada vez mais forte. Os objetos nas prateleiras começaram a pular literalmente. A cadeira onde eu estava sentado também começou a balançar, e o lustre acima de mim parecia prestes a cair. Eu de repente me senti tão assustado, simplesmente. Que diabos é isso? Eu imediatamente larguei o copo, e assim que pude, corri para fora daquela casa amaldiçoada, indo para a rua. Por um momento, até parecia que minha esposa estava certa sobre os espíritos, e agora ela tinha vindo me buscar. Eu parecia começar a acreditar nisso, mas, quando me vi do lado de fora, o tremor parou. Ouvi pessoas ao meu redor,
que também haviam corrido para a rua. Um vizinho, que estava mais perto de mim do que qualquer outra pessoa, se aproximou e disse que provavelmente era um terremoto, um bem forte, na opinião dele. Nossa cidade nunca tinha experimentado algo assim antes, mas as montanhas não estavam tão longe, e o comportamento da natureza às vezes podia ser imprevisível. A explicação do vizinho me tranquilizou. No entanto, desde então, não bebi mais, e além disso, no dia seguinte, vendi nossa casa, e me mudei para um bairro completamente diferente. Não posso dizer que acreditei em algo sobrenatural, mas, por algum motivo, ficar naquela casa me aterrorizava. Esse foi o segundo relato de hoje. Se você gostou dos 2 primeiros, tem que assistir ao próximo, você vai gostar ainda mais. Siga assistindo. Por causa da falta de eletricidade na nossa casa, descobri a traição de minha esposa, e quebrei a cara dos dois. Aproximadamente 3 anos atrás, meu irmão George ficou gravemente doente. Ele precisava de uma cirurgia urgente, e estava vivendo de salário em salário. Agora, toda a esperança estava em mim. No entanto, eu também não tinha economias suficientes. Conversei com minha esposa, e nós concordamos em vender nossa casa bastante grande, diminuindo para algo mais modesto. O dinheiro da venda cobriria o custo da cirurgia e o tratamento subsequente. Não precisávamos de muito, já que nossos filhos já estavam crescidos e levando suas próprias vidas. E, na época, eu estava mais preocupado com a saúde do meu irmão do que com o tamanho da minha carteira e o tamanho dos meus cômodos. A cirurgia foi bem sucedida, e fiquei aliviado por ver que George estava se recuperando. No entanto, logo depois, enfrentei outro revés. Perdi meu emprego devido a circunstâncias fora do meu controle. Por alguns meses, tivemos que apertar o cinto, dependendo exclusivamente da renda da minha esposa, que trabalhava como faxineira em um asilo. Mas eu não ia ficar parado, e todos os dias, estava ocupado procurando um emprego normal, e se não fosse possível, pelo menos algum trabalho. Encontrei oportunidades de emprego que pareciam decentes, mas algo sempre dava errado, fazendo com que eu trocasse de emprego algumas vezes em 2 anos. Então, consegui garantir um cargo como vigilante noturno no museu da cidade. Após cerca de 1 mês, percebi que era uma boa escolha para mim e decidi ficar. Não era um empresário experiente nem um publicitário habilidoso. Durante muitos anos, após o serviço militar, trabalhei em uma agência de segurança. No entanto, cerca de 5 anos atrás, machuquei minha perna e me transferiram para um trabalho de escritório. O salário não era ruim, e quando chegou um novo chefe e revisou a equipe, ele achou que meus serviços não eram mais necessários. Agora, já trabalho no museu há cerca de 1 ano e até gosto disso. Conheço bem o meu trabalho e o pagamento é razoável, embora não tanto quanto eu gostaria, mas o suficiente para nós nos virarmos, e ocasionalmente, nos darmos um prazerzinho. A única desvantagem é que eu via minha esposa com menos frequência. Eu trabalhava à noite, e ela tinha turnos durante o dia, mas os fins de semana eram geralmente o único momento que tínhamos juntos. Mas uma vez, quando voltei do trabalho numa manhã de sábado, relaxando, coçando a barriga, deitado em uma cadeira em frente à TV e bebendo cerveja, Emma entrou na sala e jogou nervosamente uma pequena sacola de compras na mesa. Já cansei disso, ela murmurou. O que aconteceu, Emma? Mais problemas no trabalho. Não é só no trabalho. Estou cansada de tudo isso. Ela gesticulou ao redor da nossa vida. Isso é vida, um espaço apertado, só um carro. E a gente, mal se vê, só pela manhã ou à noite. Eu saio e você chega. Você chega e eu saio. Mal temos uma noite juntos. Você não consegue arranjar um emprego decente? Ela se sentou em outra cadeira e soltou um longo suspiro, despejando sua frustração. Em momentos como esses, quando ela se queixava, eu quase ficava aliviado por nos vermos menos. Mas, por outro lado, entendia que ela estava certa, e percebi que também sentia falta dela. Ultimamente, não queria discutir com ela, então encontrei palavras carinhosas para acalmá-la. Sugeriu então que fossemos dar uma volta no parque ou à beira-mar, mesmo que eu estivesse desesperado para dormir após o meu turno. Mas também queria fazer algo agradável para ela. No entanto, Emma recusou, resmungando mais um pouco sobre o tipo de vida em que nos encontrávamos, e foi para a cozinha preparar o almoço. Aproveitei o desinteresse dela em passar o tempo comigo e fui dormir. No final da tarde, quando acordei, o sol ainda não havia se posto. Sentei-me de volta na minha cadeira favorita, sem muito o que fazer. No entanto, quando liguei a TV, não prestei muita atenção no que estava passando. Lembrei-me da conversa que tive pela manhã com minha esposa, e não pude deixar de refletir sobre isso. Sim, eu gostava do trabalho silencioso e pacífico, onde quase nada acontecia. Mas, ao mesmo tempo, percebi que os nossos sentimentos, os de Emma e os meus, estavam desaparecendo lentamente. Isso poderia ser consequência da nossa idade. Não éramos nem muito velhos, nem muito jovens. Mas eu me lembrava daqueles tempos da nossa vida em que ríamos, brincávamos e nos alegrávamos juntos. Eu não queria que isso desaparecesse para sempre da nossa vida. Enquanto ponderava isso, percebi que realmente era hora de considerar mudar de emprego. Foi quando meu amigo Roger me ligou. Ele sabia que eu tinha mais um dia de folga, e me convidou para tomar uma cerveja com ele. Emma estava sentada no quarto, na cama, lendo um livro. Quando entrei e disse que iria encontrar um amigo, ela não respondeu, apenas acenou com a mão, sem olhar, e voltou a focar a atenção no livro. Roger parecia um pouco agitado quando o encontrei no bar, já um pouco bêbado. Sentei ao lado dele e perguntei, algo aconteceu? Ah, tive uma briga com a esposa. Ela desconfia que eu a traí, acredita?
Ela provavelmente está tendo um caso com alguém, e agora está tentando me fazer parecer o culpado, para eu não descobrir que ela está me traindo. Puxa, que triste. Você realmente não fez nada? Perguntei, sabendo que, às vezes, ele gostava de admirar as pernas de mulheres atraentes. Não, cara, sério. Você acha que eu traí a minha esposa? Ele perguntou, ofendido. Desculpa, você está certo. Mas por que você tem tanta certeza de que ela está te traindo? Ela mudou ultimamente, está agindo nervosa perto de mim, sempre tentando começar uma briga. E começou a se arrumar, indo trabalhar como se fosse a um encontro. Poxa, se eu pegar ela, vou matar aquele idiota, tanto ela quanto ele. Eu sentia pena do meu amigo, não sabia o que eu faria se estivesse no lugar dele. Não conseguia nem imaginar-me naquela situação. Tentei animá-lo o máximo que pude, e então, mudei suavemente a conversa para outro assunto, esperando aliviar seus pensamentos sombrios. Entre outras coisas, compartilhei com ele a ideia de que estava pensando em mudar de emprego novamente. No entanto, por alguma razão, Roger começou a me desencorajar, dizendo que aquele trabalho era perfeitamente normal, considerando meu joelho não tão saudável, e que eu não precisava correr ou lidar com outros problemas por lá. Um trabalho tranquilo e bem pago, que ele não se importaria de ter para si, mas que, no entanto, já estava acomodado no seu cargo no escritório. Voltei para casa pensando que a conversa com meu amigo estava mais vazia do que nossas reuniões habituais. Até me parecia que ele havia mudado de alguma forma, como se algo estivesse pesando sobre ele, mas ele não me contou nada sobre isso. Sim, suas suspeitas sobre a infidelidade da esposa poderiam ser a razão de seu comportamento, mas eu sentia que havia algo mais, e ele estava entristecido por outra razão. Emma já estava dormindo, o livro caído descuidadamente sobre o peito dela quando entrei no quarto. Peguei gentilmente o material de leitura dela, e arrumei parte do cobertor. Então, o título do livro chamou minha atenção. Como recuperar a juventude aos 40. Naquele momento, não dei muita atenção a isso, pensando que Emma simplesmente não queria reconhecer sua verdadeira idade, e como todas as mulheres, queria se sentir bem consigo mesma. Alguns dias depois, após voltar um pouco cansado de mais um turno da noite, novamente contemplei a ideia de procurar algo diferente. Durante alguns dias, eu havia deixado isso de lado, considerando o conselho do meu amigo e esperando que tudo se resolvesse. Mas, ultimamente, comecei a perceber que estava ficando mais difícil lidar com os turnos da noite. Apesar de sentir sono, tomei um banho, troquei de roupa e me sentei no laptop para navegar pelas vagas de emprego na nossa cidade novamente. Emma estava prestes a sair para o trabalho. Ela me disse secamente que havia comida no fogão, e então, simplesmente saiu, sem nem me dar um beijo de despedida, como de costume. Ao perceber isso, pensei que ela estivesse chateada com algo, mas, desta vez, ela não me disse nada. Porém, não a detive e continuei rolando o site. Mais tarde, as pálpebras começaram a pesar, e decidi que era hora de ir para a cama. Ao entrar no quarto, ajustei o cobertor distraidamente e notei um pedaço de roupa saindo debaixo da cama. Puxei e vi que era uma camisa masculina, de um padrão xadrez grande. Com certeza não era minha. Eu nunca usei roupas com nenhum tipo de padrão. Então, me lembrei das palavras de Roger, sobre suspeitar que sua esposa o estava traindo, listando vários argumentos, e também do humor alterado de Emma ultimamente, e do seu livro sobre como ser charmosa. Seria possível que Emma tivesse decidido seguir esse caminho pecaminoso? Para esclarecer tudo, eu queria chamá-la e perguntar por que havia roupas de outra pessoa no nosso quarto, especialmente debaixo da cama. Mas o celular dela não atendeu, e quando liguei para o telefone do trabalho, a colega dela disse que Emma estava atendendo a um dos residentes idosos. Pensando que a chamaria mais tarde, me sentei na poltrona e liguei a TV. Ao abrir os olhos, percebi que o sol já havia se deslocado significativamente, e estava gradualmente se dirigindo para o horizonte. Aparentemente, eu havia acabado de adormecer enquanto esperava o tempo passar. Olhei para o relógio e vi que Emma estava prestes a voltar do trabalho. Em minha mão, continuei segurando a camisa, apertando-a com os dedos, sem largá-la, mesmo dormindo. Logo, Emma realmente entrou em casa e parecia estar um pouco mais animada. Eu não fui rodeando, e imediatamente, a encontrei, agitando a camisa na frente dela. Emma, me diga, o que é isso? Parece uma camisa, ela respondeu calmamente. Eu sei que é uma camisa. De quem é e o que ela estava fazendo no nosso quarto? Sua resposta indiferente e despreocupada me irritou um pouco, e eu levantei o tom de voz. Por que você está gritando? Ela arrancou a camisa de mim e começou a inspecioná-la cuidadosamente. Que diabos, talvez seja sua. Ela respondeu, sem dar muita importância. Você está me fazendo de idiota. Você sabe que eu não uso algo assim. E acha que eu não conheço minhas próprias roupas? Ela fez uma expressão levemente pensativa, como se estivesse lembrando de eventos passados, então respondeu calmamente. Talvez o eletricista tenha esquecido. Que diabos, eletricista? Eu estava ficando frustrado. Há alguns dias, eu chamei um eletricista. Havia um problema com a lâmpada lá perto. Hoje à noite, eu não poderia ficar no escuro, e você estava no trabalho. Então eu encontrei isso no quarto. O que estava fazendo lá exatamente? No quarto. A lâmpada queimou. Maldito, você é tão irritante. Eu estava de bom humor e você conseguiu estragar tudo. Ela começou a resmungar novamente. Eu não sabia o que dizer em resposta. Talvez tudo fosse como ela dizia, mas ainda assim, dúvidas persistiam em mim. No entanto, naquele momento, eu não tinha nada que me agarrar, e simplesmente deixei o assunto de lado.
No fundo, ainda esperava que meu ciúme e minha suspeita sobre sua infidelidade fossem infundados. No dia seguinte, depois do meu turno, esperei o momento em que meu chefe chegaria e fui até o escritório dele. Honestamente, contei que os turnos da noite estavam ficando difíceis para mim ultimamente, e perguntei se haveria possibilidade de trabalhar durante o dia. Como último recurso, disse a ele que, se nada desse certo, poderia apenas acertar minha conta. Eu entendi que, por um tempo, teria que depender novamente da minha esposa, mas não havia outra alternativa. Felizmente, o chefe não se opôs ao meu pedido. Ele disse que pensaria no que poderia ser feito, mas me pediu para trabalhar mais algumas noites, enquanto encontrava um substituto. Eu aceitei e fui para casa, esperando que as coisas melhorassem em breve. Quando entrei na nossa rua, vi que havia homens trabalhando nos postes de eletricidade, e as placas das lojas e os semáforos não estavam acesos. Parei, e perguntei para o homem que estava na calçada assistindo o que estava acontecendo. Ele respondeu que, durante a noite, quando houve a tempestade, um raio aparentemente danificou o transformador, e até aquele momento, toda a rua estava sem eletricidade. Mas ele acrescentou que o serviço de reparo já estava em andamento, e tudo deveria voltar ao normal em breve. Fui para casa pensando que, a essa altura, minha esposa já deveria ter saído para o trabalho. Afinal, eu mesmo havia me atrasado no trabalho e não havia mais tempo para o nosso breve encontro. Sem saber de nada, entrei calmamente em casa, tirei uma cerveja da geladeira por hábito, e a bebi de imediato para melhorar o humor. Depois, fui para o quarto tomar um banho e me deitar. Ao entrar no quarto, fiquei estupefato com o que vi. Emma ainda estava dormindo na cama, e ao lado dela, no meu lado da cama, Roger estava espalhado, roncando suavemente. Nosso relógio de alarme elétrico na mesa de cabeceira não estava funcionando devido à falta de eletricidade, e obviamente, esses idiotas haviam dormido demais, perdendo o momento de se levantar. Naquele momento, senti uma onda repentina de raiva. Aquele idiota, Roger, que me chamava de amigo e que, recentemente, jurou que nunca trairia sua esposa, agora estava deitado na minha cama. Agora eu entendia por que ele havia se esforçado tanto, para tentar me convencer a não deixar o meu emprego. Era muito conveniente para ele. Enquanto eu estava no turno, ele se divertia com minha esposa, e ainda tentava fazer com que a esposa dele parecesse culpada. Agora eu percebia o que ele não me contou naquela noite, quando tomamos a última bebida juntos. Mas por que ele havia falado sobre traição? Talvez estivesse tentando me convencer de sua inocência antes, para que eu não desconfiasse de nada. Todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça em um flash, então eu cedi à minha raiva, prestes a atacá-los. Nesse momento, a energia voltou e nosso relógio de alarme apitou alto, como sempre faz quando é reiniciado. Emma e Roger acordaram instantaneamente com o som alto do alarme, e com meus gritos, enquanto eu já estava pulando em direção a eles. Naquele momento, eu queria despedaçar os dois. Peguei Roger pela perna e o arrastei para fora da cama em um movimento rápido. Quando ele caiu no chão, enredado nos lençóis, comecei a socá-lo, sem nem pensar em onde os golpes caíam. Emma começou a gritar de medo, mas ainda assim correu na minha direção, tentando me afastar de Roger. Naquele momento, eu a peguei com o cotovelo, acertando-lhe o rosto, e ela recuou para a cama. Por um momento, virei para ela para ver o que havia acontecido. De alguma forma, Roger conseguiu se livrar, e imediatamente me empurrou com força, acertando meu joelho machucado. Ele era alguns anos mais jovem que eu e mais saudável. Ele rapidamente se recompôs, enquanto eu segurava minha perna ferida. Agarrando suas calças, ele correu em direção à porta. "Volte aqui, idiota. Não terminamos." Eu gritei após ele, mas parecia que ele não tinha a menor intenção de ficar na minha casa. Quando percebi que ele tinha fugido como um covarde, virei-me para minha esposa, que ainda estava sentada perto da cama, com a bochecha apoiada na palma da mão. Ela claramente viu a raiva nos meus olhos e se apertou contra a cama, esperando que eu começasse a bater nela. Em algum momento, eu realmente queria fazer isso. Peguei-a pelo braço e a empurrei em direção à porta com tanta força que ela caiu e se espalhou no chão. "Desgraçada!" sibilei. "Como ousa fazer isso na nossa maldita casa? Isso aqui parece uma casa para você." De repente, ela começou a responder com raiva. "Você disse que tudo isso é temporário, que viveríamos como antes, mas você não consegue nem arranjar um emprego decente. Eu estou cansada de viver assim. Você trocou tudo pelo seu irmão. Ele poderia ter sido colocado em uma clínica normal, a doença dele não era tão grave." As palavras dela me irritaram ainda mais. Como ela podia culpar tudo pelo meu irmão? Aproximando-me novamente, agarrei-a pelos cabelos e a empurrei contra o chão. "Cala a boca, sua idiota. Como ousa dizer isso? Você subiu na cama com Roger por dinheiro?" perguntei, levantando sua cabeça do chão. Eu queria empurrá-la novamente, quando o telefone tocou. A secretária eletrônica entrou em ação, e após o bip, uma voz feminina foi ouvida. Era a colega de Emma, perguntando por que ela ainda não tinha aparecido no trabalho. Olhei para o rosto ensanguentado da minha esposa, com um hematoma já se formando em sua bochecha, e percebi que, no meu acesso de raiva, eu poderia tê-la matado ali mesmo. Eu estava furioso, desapontado, e a dor pelas ações dela era intensa, mas eu não era um assassino. Simplesmente a empurrei, então passei por cima dela e saí do quarto. Eu não queria ficar naquela casa por mais tempo, nem por um minuto. Além disso, a sonolência havia desaparecido, como se tivesse sido retirada com a mão. Saí rapidamente de casa, pegando apenas a minha jaqueta, e fui em direção ao carro. Mas para onde eu poderia ir agora?
Considerei a casa já perdida, pois eu não suportava voltar lá. Eu não tinha mais um amigo. Poderia ter ido procurá-lo para terminar o que eu havia começado, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Então liguei para o meu irmão e fui vê-lo. Ele estava prestes a sair para o trabalho, mas ao ouvir minha voz triste, ele se atrasou. Eu não escondi nada dele. Contei o que havia acontecido em minha família. Ele me ouviu e sugeriu que tomássemos um drink. Você não precisa ir trabalhar. De repente, percebi que estava o segurando. Não, tudo bem. Liguei e disse que vou me atrasar. Você é meu irmão. Como eu poderia te deixar assim? O apoio dele foi muito confortante, algo de que eu realmente precisava naquele momento. Mais tarde, perguntei se poderia ficar na casa dele por alguns dias, e ele não se opôs de forma alguma. Ele ainda me deu uma chave reserva da casa dele, dizendo que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Mas, na realidade, eu não queria sobrecarregá-lo com minha presença por muito tempo. Eu só precisava resolver as questões do trabalho e encontrar algum lugar para mim. Depois de desabafar com meu irmão, senti que o sono estava tentando tomar conta do meu corpo novamente. George sugeriu que eu deitasse no quarto dele, mas eu me acomodei no sofá, que me pareceu muito confortável. Depois de completar mais 2 turnos da noite, fiquei mais uma vez sem emprego, pois meu chefe não conseguiu encontrar nada adequado para mim. Mas isso foi bom para mim por enquanto, pois finalmente eu poderia descansar bem, e depois, focar em encontrar o Roger. Claro, eu poderia simplesmente ligar para a esposa dele e contar tudo, dando a ela a oportunidade de se vingar por mim, mas eu queria lidar com ele pessoalmente. Quando me sentisse mais energizado, começaria a procurá-lo. Ele não estava em casa, e no trabalho, disseram que ele havia saído a trabalho. Parecia que eu teria que esperar um tempo até que ele voltasse à cidade. Mas então lembrei que um dos meus antigos colegas de trabalho também era muito bom com computadores. Eu sabia que ele era capaz de várias coisas, e esperava que ele pudesse me ajudar. Fui até ele com o pedido de rastrear o telefone de Roger, e ele também conseguiu instalar um programa especial no meu telefone, para que eu pudesse monitorar os movimentos dele depois. Steve, um jovem e notavelmente talentoso, concordou em me ajudar, já que sempre tivemos uma boa relação. Assim que ele iniciou o programa no computador, fiquei extremamente surpreso com o resultado. Roger estava na cidade, e mais ainda, o local indicado era justamente a minha casa. A raiva que senti foi ainda maior diante da ousadia daquele canalha, que continuava indo até a minha esposa, na minha casa. E esse covarde sequer tentou me ligar ou falar comigo, quanto mais se desculpar. Aparentemente, esse homem havia se tornado tão querido para ela, que ela decidiu me trocar por ele. Eu estava furioso e desesperado, pensando como minha vida havia se transformado dessa maneira. Lembrei vagamente das palavras de minha esposa, de que tudo começou quando ajudei meu irmão, mas eu não podia deixar de ajudá-lo. Ele era meu irmão, e tenho certeza de que você teria feito o mesmo no meu lugar. Além disso, ele ainda era minha única família. Mas não era hora de chorar sobre o leite derramado. Eu me recuperei, confiante de que com certeza conseguiria dar a volta por cima e sobreviver a esse período triste da minha vida. Além disso, eu tinha uma tarefa mais importante pela frente. Fui em direção à minha casa, olhando para a tela do celular para ver se Roger ainda estava lá. Caminhei até o endereço onde costumava morar, abri a porta com o pé, e cheio de raiva, me dirigi ao quarto, olhando para cada cômodo ao longo do caminho. E eu estava certo, aqueles idiotas estavam lá de novo, se contorcendo sob as cobertas. Cheguei a me perguntar por que Emma não estava no trabalho, mas então me lembrei de que hoje era seu dia de folga. Ao me ver, eles pararam imediatamente o que estavam fazendo, e Emma começou a me repreender com raiva, continuando a me acusar de não ser mais capaz de lhe proporcionar uma vida decente. Por que diabos você voltou se já tinha ido embora? Ela questionou com descaramento. Suas palavras atrevidas me deixaram ainda mais furioso. Enquanto isso, Roger saltou da cama, aparentemente decidido a me atacar. Apesar de estar completamente nu, ele conseguiu, de maneira desajeitada, se enrolar em um lençol antes de avançar contra mim. Nós nos enfrentamos novamente, e naquele momento eu estava disposto a qualquer coisa. Queria mandar aqueles 2 idiotas direto para o inferno. Estava até disposto a ir para a cadeia depois, já que minha vida já havia se tornado um inferno. Tudo o que importava era puni-los por uma traição tão vil. Roger e eu trocamos golpes com toda a nossa força, e nenhum de nós estava disposto a ceder. Desta vez, Emma não ousou tentar nos separar novamente. Permaneceu sentada em um canto da cama, enrolada em um cobertor. O quarto havia se transformado em um depósito de objetos espalhados, e alguns móveis quebrados. Eventualmente, comecei a me sentir exausto. Roger, percebendo minha fraqueza, aproveitou a situação e desferiu um golpe decisivo no meu queixo, quase me deixando inconsciente. Caí no chão, tentando recuperar os sentidos, enquanto Roger se colocava sobre mim com um olhar triunfante e dizia: "Por que você está tão furioso? Ela não te ama mais. Você não pode dar nada a ela agora. Mas ela está feliz comigo. Apenas deixe-a ir." Ele começou a se vestir enquanto falava. Eu não me dei ao trabalho de atacá-lo novamente, porque, além de estar quase sem forças, percebi que não recuperaria minha esposa de qualquer forma. Ela havia feito sua escolha. De repente, percebi que nenhum dos dois valia a pena para que eu acabasse cumprindo uma pena por assassinato. Além disso, o que meus filhos diriam depois? Como eu poderia olhar nos olhos deles? Com esse pensamento, levantei-me e fui mancando em direção à saída, lançando apenas um olhar furioso para minha esposa e depois para Roger. Derrotado, voltei para a casa do meu irmão.
Precisava cuidar de alguns dos meus ferimentos, e além disso, eu realmente queria uma bebida. À noite, George voltou, radiante, com uma notícia alegre. Eu estava prestes a perguntar o que o fazia tão feliz, mas ele me antecipou vendo meu estado, e imediatamente me bombardeando com perguntas sobre o que tinha acontecido comigo. Eu contei tudo como estava, e então, finalmente, perguntei a ele o que o deixava tão bem-humorado. Depois de se solidarizar comigo, meu irmão finalmente confessou por que estava tão feliz. Acontece que, todos os dias, nos últimos meses, durante seu intervalo para o almoço, ele havia comprado um bilhete de loteria no café onde costumava almoçar e tomar café, e naquele dia a sorte finalmente sorriu para ele. Ele ganhou o prêmio principal. Eu fiquei sinceramente feliz por ele, mas ao mesmo tempo não conseguia afastar os pensamentos sobre o que fazer a seguir. E como se tivesse lido minha mente, meu irmão anunciou solenemente que tinha decidido me dar metade do prêmio, sem condições. E mais, ele agora planejava comprar uma casa para que eu pudesse morar. Eu não sabia o que dizer a ele. Ele explicou que eu o ajudei imensamente no passado, pois, sem mim, ele talvez nem estivesse aqui agora. Ele entendia claramente os sacrifícios que eu fiz por ele, e agora estava pronto para me retribuir por todo o cuidado. Algum tempo depois, soube que a esposa de Roger finalmente descobriu sobre a infidelidade dele. Além de causar uma cena, ela pediu o divórcio. De acordo com os termos do contrato matrimonial, Roger ficou sem nada, já que ele foi o infiel. Eu fiquei até contente que o destino tivesse cuidado dele, e agora ele morava em um apartamento alugado, tentando encontrar um emprego decente, já que sua esposa havia se empenhado em garantir que ele fosse demitido do cargo anterior. Emma, ao saber que Roger agora estava sem dinheiro, terminou com ele, e seguiu sua vida trocando lençóis para idosos e cuidando de patos para eles. Eu entendi que essa mulher sempre amou apenas o dinheiro, e que ela ficou comigo apenas por esse motivo. Fiquei até aliviado por me livrar dela, pois precisava de uma mulher que me amasse, fosse minha amiga e me apoiasse em qualquer situação. Além disso, eu não ia apenas ficar parado. Mesmo tendo recebido uma quantia considerável de meu irmão, continuei procurando emprego, e de repente me deparei com um anúncio para o cargo de chefe de departamento em uma agência de segurança do meu emprego anterior. Aparentemente, o novo chefe não atendia às expectativas do diretor-geral, mas não me dei ao trabalho de investigar. Apenas liguei para o número, embora não esperasse ser contratado. No entanto, o diretor concordou em me recontratar, pois já tinha ouvido falar das minhas habilidades e experiência. Já fazia algum tempo que eu estava trabalhando no meu novo cargo. Um dia, quando estava prestes a me encontrar com um cliente, passei por um café e acidentalmente vi Roger. Durante o tempo em que não nos vimos, ele havia mudado sua aparência. Deixou a barba crescer, parou de cortar o cabelo, e seus olhos estavam vazios e sem vida. Ele estava limpando a comida derrubada por um cliente, e não me notou de imediato. Quando percebi que alguém parado em frente a ele não ia ignorá-lo, ele olhou para cima. Você. Ele parecia até surpreso em me ver bem vestido e de bom humor. Oh, Roger, vejo que você arrumou um novo emprego. Estou só ajudando um conhecido aqui. Ele parecia envergonhado por trabalhar como simples faxineiro naquele café, e tentava se apresentar de uma maneira melhor. Nesse momento, o barman o chamou, dizendo que também precisavam que ele limpasse o banheiro, pois alguém não se sentiu bem lá. Achei engraçado ele ter caído nessa situação, e considerei que merecia isso. No entanto, não zombava dele, especialmente porque estava com pressa para minha reunião. Então, apenas o deixei ali, embaraçado. No caminho de volta, depois de resolver tudo com o cliente, vi Roger fumando perto da entrada do café. Decidi conversar com ele, afinal. Escuta, Roger, até fico contente por você ter aberto meus olhos em relação a Emma, eu disse, me aproximando dele. Afinal, se não fosse por você, eu não teria descoberto que os sentimentos dela por mim eram falsos. Mas ainda não entendo. Por que você? Por que ela me traiu com você? Havia homens mais ricos do que você por aí. Antes de responder, Roger suspirou profundamente. Eu a amava. Amava há muito tempo, desde que você e eu viramos amigos. Mas eu via que vocês dois estavam felizes, e quando você teve problemas financeiros, pensei que poderia tentar a minha sorte. Nós simplesmente nos encontramos e ela me disse que não te amava mais, e que pretendia se divorciar de você. Decidi aproveitar a oportunidade. Eu achei que ela tinha se apaixonado por mim, porque ela transmitia tanta confiança ao dizer isso. Ah, seu imbecil. E você achou que poderia fazer tudo pelas minhas costas? Você poderia ter simplesmente vindo até mim e conversado. Eu poderia, mas naquela mesma noite nós dormimos juntos, e eu fiquei tão envergonhado que não consegui olhar nos seus olhos. Naquele momento, eu não tive coragem de te contar. Então decidi esperar até que vocês se divorciassem. Me desculpe por ter te ferrado. Por um momento, senti pena dele, mas logo voltei à minha convicção de que ele tinha o que merecia, e que merecia ser mais arruinado, na sua vida miserável. E esses foram os relatos do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela para vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5.000 séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney+. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22 mil filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema,
cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui para você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, Religiosos 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.